depois que o reality acabou de ser transmitido, ou até no meio, enquanto ele ainda estava sendo transmitido, você já começou a ser bombardeada, né? Antes dessa história do humorista, já estavam em cima de você por causa do lance da tatuagem. Sim, muito. Meu Deus do céu, nem me fala. Saí até no Bizarro. Google. Não, bizarro completo. Mas Aí, conta pra gente aí da história da tatuagem, que eu não Da acompanhei tanto. tatuagem. conta, O que aconteceu, gente? O Casamento às Cegas é um programa editado, né? Um experimento editado. A gente fica muito tempo gravando, então o que passa para o público são 10 episódios de 1 hora. 10 horas pra gente era um dia de gravação. Então ele é o recorte do corte do corte, é muito resumido, porque são muitas histórias e realmente precisa ser algo resumido. E claramente, como todo e qualquer canal que traz, né, algo de entretenimento, as pessoas trazem isso de uma forma que vai prender o público, que vai abrir discussões, que vai dar matérias, e isso é normal, né? A gente sabe. Eu já sabia disso quando eu entrei, né, no reality, aceitei. E aí trouxeram que a cena da gente fazendo a tatuagem é como se eu tivesse obrigado o Jarbas, que ele não queria tatuar. Porém, ninguém sabe que foi algo conversado entre nós antes daquela gravação do estúdio, que levaram a gente onde tinha um estúdio por um motivo. Então, foi super um consenso. A gente fala que não é uma tatuagem de casal, apesar dela ser igual. É uma tatuagem que representa o que a gente viveu ali dentro. Eu tenho linda mais de 30 tatuagem. tatuagens. Eu tenho mais de 30 tatuagens. Então, gente, Certo. eu tenho uma tatuagem com a menina que meu ex me traiu, porque ela era minha amiga naquela época e eu nunca apaguei a tatuagem. Porque Sério? naquele momento fez sentido para mim. Então eu Sei. tenho muitas tatuagens de momentos que foram felizes. Então todo mundo fala, mas se vocês terminarem, tudo bem, não vai acontecer, porque ele casou comigo e ele não tem essa opção. Depois só que a morte nos separe. Mas foi um momento feliz pra gente, foi um momento que eu guardo. Então a tatuagem nada mais é do que essa recordação. E aí as pessoas trouxeram uma cena tão bonita para dizer que eu tinha obrigado um cara de 32 anos que tirou um vinho debaixo da cadeira para me peitar, dizendo que eu tinha obrigado ele. Então, assim, não fazia sentido nenhum. Não, mas é que daí entra um monte de coisa, né? Entra a inveja do povo, o fato de você ser Sim, mulher, e mulher não pode sugerir nada, né? Porque tem que vir do Red Pill, né? Não pode partir sim. da gente alguma atitude, imagina. Não, a sensação que eu tinha é que alguém tinha visto eu amarrar ele naquela cadeira e obrigar ele, que alguém estava assistindo alguma coisa que eu não estava vendo. Mas não tem problema, a gente sabe, né, por que a gente fez, o motivo, e tá tudo certo. Sendo quem não gosta, não faz, é tão simples. É uma baita tatuagem legal que vai representar para vocês, Sim, tá independente aqui, do que ó. vocês estão vivendo juntos ou não. Não É sei a se porta, é uma porta? É a a porta? portinha 3, gente. Eu tô mostrando a portinha 3. Dá pra ver, dá pra ver. Sei, sei. Eu não vejo, mentira. Você não vê. Para. A gente rindo e sendo cancelada depois. E depois ainda você foi mais criticada também, porque vocês fizeram terapia de casal, que eu achei uma atitude maravilhosa, porque vocês não se conheciam, caramba. Vocês foram morar juntos, vocês casaram. Como Sim. assim? Não, mas agora me tira uma dúvida. Você falou que eles fazem 10 episódios de 1 hora, mas Isso. vocês ficaram quanto tempo gravando? Isso eu não posso te contar, mas foi mais Tá. de um mês. Mais de um mês, tá. Mais de Um um mês mês. eles passam só morando juntos, aí tem mais todo o Um mês resto a das gente gravações. fica só naquela parte do flat. Então pensa que ainda tem a lua de mel, as cabines, o altar. Então, Entendi. um Então tempinho acontece um de monte de casas. coisa fora do que passa, né? Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. No Que a caso gente da sabe que tatuagem, acabou que a edição acabou ajudando um pouquinho pra polêmica, né? Mas eu também entendo, porque foi. tem que criar o conteúdo, né? Da mesma forma que Sim, não botaram a sua pergunta pra ele, pra criar um suspense e tudo mais. Então, sim. faz Gente, parte, é normal. é Sim. assim mesmo. E pensa também, tinha que ter alguma coisinha para apimentar essa relação, né? Imagine o príncipe e a princesa. A gente não é Deu príncipe tudo e muito princesa, certo o tempo todo, né? entendeu? Tinha que ter um negocinho, não tem problema. Logo no primeiro episódio ainda. Não, e eu adoro, porque eu fui a penúltima a ser pedida em casamento. E eles me colocaram para ser pedida em casamento no primeiro episódio. Falei, meu Deus, o povo já me acha emocionada de participar. Ainda coloca ele me pedindo no primeiro episódio. Não, e voltando nessa história que eu falei, que você
colocou no reencontro, que vocês fizeram terapia de casal, isso, eu vi que a galera caiu em cima também. A galera, ela precisa reclamar, né? Mesmo que seja uma coisa legal, tem que falar. E aí eu vi até um podcast que você fez junto com ele, falando sobre isso também. E vocês fizeram logo depois que saíram do programa? Vocês fizeram depois? Como foi? Na verdade, não foi logo. A gente saiu do programa, aí a gente fez uma viagem para Ilhabela, para a gente, né, limpar tudo, que a gente precisava desse tempinho também longe de câmera, que a gente não aguentava as câmeras mais no nosso rosto. E nessa época os meus pais tinham ido para Madrid, porque a minha irmã mais velha mora lá. Então foram os meus pais, minha irmã e meu filho. Então, como a gente ainda não tinha onde morar, eu fiquei na casa deles. E aí a gente já começou a procurar apartamento em Santos e já viemos morar juntos. Ou seja, a gente já saiu do reality, a gente nunca mais se desgrudou. E aí Ele é de onde que ele é, Bianca? Ele é de Guarulhos. Não é tão longe assim. Não é. Tirando para a mãe dele, que na época do programa que a mãe dele chorou que ele ia embora, parecia que Santos era no Acre. E aí eu falei, calma, sogra, é aqui do lado. 1h30 você tá na minha casa. É um olho. E aí a gente saiu, aí passou final do ano, chegou janeiro, que aí a gente estava já entre muitas discussões, muita coisa que a gente tinha que acertar. A gente já falava com uma linguagem muito violenta, não no sentido de gritar, brigar, nem nada do tipo, xingar, mas é porque a gente não conseguia se acertar. A gente via muito assim. Sabe quando você tá conhecendo alguém novo e parece que tudo que a pessoa fala, ela tá te atacando? Era isso. Então, um tava sempre parecendo que tava atacando o outro e o outro tinha que estar na defensiva. E aí, foi o Jarbas que trouxe isso. Ele falou, Bi, o que você acha da gente, né, fazer uma terapia de casal? Você acha que pode ajudar? Aí no começo eu falei, fui tão preconceituosa como qualquer outra pessoa e falei, não, a gente parece que a gente já tá cheio de problema, a gente acabou de começar. Ele falou, mas eu acho que seria legal. E aí, passado umas 2 semanas, eu falei pra ele, eu acho que pode dar certo. E aí, um amigo dele indicou, né, o nosso terapeuta, que é o Rafa, que inclusive ele participou também do Pod Cessa. E aí, nós começamos as sessões e, assim, foi algo libertador para nós como um casal. Assim, fez a nossa relação evoluir, nossa, 90%. Foi a virada de chave. Nossa, foi uma virada de chave. Então, a gente conseguiu... E a terapia de casal, as pessoas veem muito assim, nossa, é o casal que tá separando. Mas não era. A gente só queria estar com uma base sólida para quando o reality estreasse, a gente não balançar com qualquer coisa, porque a gente sabe que ia vir muita coisa. Então, na terapia, a gente já definiu tudo de dentro da nossa casa, então, até cronograma de atividade de limpeza, de tarefas, de contas. A gente definiu como é que a gente se posicionaria em algumas situações. Por exemplo, o Jarbas recebeu uma mensagem de mulher paquerando ele. Como é que ele ia se posicionar em relação a isso? Então, a gente já foi conversando inúmeras situações para já depois ninguém falar, mas eu não sabia que seria assim. Então, foi tudo meio que combinado. Então, quando estreou o programa, assim, foi a melhor época da gente como casal. Porque a gente já estava muito blindado, a gente já estava muito certo do que a gente queria, de como a gente agiria. Ele recebe um monte de mensagem de mulher? Sim. Todo mundo comenta na foto dele que ele é lindo, maravilhoso, deixa elas passando mal? Sim, também. Mas é algo que eu tenho que aprender a lidar. E então eu falo, essas coisas eu resolvo na minha terapia sozinha, porque a gente faz terapia de casal, ele faz a terapia individual dele e eu faço a minha. Então, assim, porque é necessário. É necessário. Então, muitos pontos ajudaram muito a gente. Então, assim, eu indico para todo mundo que quer insistir no relacionamento, que você acha que pode ter uma base sólida de construção. E, claro, se você também tá com algum problema no relacionamento, também é uma fonte que você pode procurar de ajuda. Então, eu super indico. Que ótimo. Até porque vocês são super jovens, né? Sim. E, querendo ou não, a gente se conhecia, gente, há 2 meses. 1 mês ao vivo, porque o outro mês era tudo dentro da cabine. Então, assim, é muito difícil. Você não conhece, literalmente, você não conhece. Você tá morando com uma pessoa que você não conhece. Né? Então, você precisa entender ali o que está acontecendo. E a gente ainda tinha uma criança no meio, porque a Sofia, né, a filha dele, não mora com a gente, mas o meu filho mora. Então, ainda tinha um plus ali do meu filho.